Amém? Segundo Samuel 12, continuando a leitura, diz a Bíblia: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, e lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem da noite de hoje, aquilo que Deus quer falar ao seu espírito e ao meu, é o seguinte: a chave do coração de Deus. Amém? Amém. Repita após mim: a chave do coração de Deus. Do coração de Deus. Mais uma vez: a chave do coração de Deus. Do coração de Deus. Irmãos, esta é uma mensagem sobre confissão, filiação, paternidade,
e o nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. Diga comigo: confissão, Confissão, filiação, filiação, paternidade paternidade e nosso relacionamento com Deus. e nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, ainda com a Bíblia, vamos para o livro de Salmos, Salmo de número 51, 51º Salmo do Saltério. Salmo de número 51. E nós vamos estar lendo aqui e dando uma ênfase principalmente ao versículo de número 10. Salmo 51 tem por título Confissão e Arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Diz o Salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Diga mais uma vez comigo: a chave do coração de Deus. Do coração de Deus. Irmãos, aleluias. Nós temos aqui no Salmo 51 o mais conhecido e profundo dos chamados salmos penitenciais, onde a Escritura revela as profundezas da experiência individual, o senso do pecado e a busca pelo perdão de Deus em arrependimento. Essas são as ênfases deste salmo.
profundezas da experiência individual, o senso do pecado e a busca do perdão em arrependimento. O contexto histórico deste salmo, nós lemos antes e depois das ofertas, e é o segundo livro de Samuel, ali os capítulos 11 e parte do capítulo 12, quando Deus fala com o profeta Natã e envia Natã a confrontar Davi pelo pecado de adultério com Batseba e pelo pecado de assassinato de Urias, que era marido dela. Você precisa entender que naquela ocasião Davi comete 2 pecados. Se fala muito do adultério com Batseba, mas não se fala muito do pecado de assassinato de Urias. E é interessante, porque quando você se põe a meditar, a ler o Salmo 51, e até mesmo a orar esse salmo, como eu fiz no decorrer dessa semana, apesar de ser uma oração pessoal de Davi, numa situação individual, trata-se de um salmo que traz elementos institucionais de Israel. Como por exemplo, ele menciona os sacrifícios, ele fala do Monte Sião, ele fala das muralhas de Jerusalém, ali entre os versos 16 e 19, né? Ele menciona o altar de holocaustos. Por que é importante perceber isso? Porque você vai vendo então que trata-se de um salmo que foi adaptado para ser um hino de adoração do templo e permitir assim que todos os devotos, a partir da experiência de Davi, confessassem os seus próprios pecados e assim como Davi, alcançassem em arrependimento o perdão e o favor de Deus. E esse salmo, ele traz um apelo. Que apelo? O apelo a esse caráter do nosso Deus, tão misericordioso, e é essa misericórdia de Deus a base, o fundamento, a legalidade, sobre o qual os pecados são confessados. Essa misericórdia de Deus, a legalidade, o fundamento, a partir do qual não só se confessa pecados, mas se busca diante do Senhor o perdão. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 1 e 2. Volte aí a olhar na sua Bíblia. Davi vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Algumas traduções dizem a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Diga comigo: segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele vai dizer: apaga as minhas transgressões. Ou seja, o fato de Deus se compadecer de mim e apagar as minhas, as tuas, as nossas transgressões, assim como apagou as do rei Davi, não está relacionado a qualquer coisa que a gente possa pensar que porventura existe de boa em nós mesmos, mas sim está fundamentado no fato de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Amém. Você vai ouvir Deus falar, né? Aleluia. Então ouça. Glória a Deus. E quando você olha aqui os versos de número 16 e 17 do Salmo 51, você vai perceber um destaque. Que destaque, Cristina? Um destaque ao fato de que os sacrifícios da antiga aliança beneficiam apenas aqueles que os apresentam com a devida fé, com a devida humildade, com o devido arrependimento.
Fé, humildade e arrependimento, Marlene, são características dos penitentes. Aleluia. Diga comigo: fé, humildade e arrependimento. Diga assim: características dos penitentes. O que é um penitente? É quem faz penitência. O que é fazer penitência? É nada mais nada menos que expressar a dor por ter ofendido a Deus com o seu pecado e a disposição de arrepender-se e mudar. Aleluia. Essa palavra não é muito falada na igreja, mas quando você pega as 95 teses de Lutero, pai da reforma protestante, de onde nós viemos, a primeira tese diz: fazei penitência. Então olha no verso 16 e 17: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, Davi dizendo, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Ou seja, as coisas religiosas que nós podemos vir a fazer não impressionam nem um pouquinho ao Eterno. E aí Davi vai obter, por iluminação do Espírito, esse entendimento, que sacrifício agradável ao Eterno é o espírito humano, o espírito quebrantado. O teu espírito tem que estar quebrantado, senão de nada adiantará. Vivemos uma geração de muitos agitos, uma geração de muitos sacrifícios, de muitos holocaustos, de muitos eventos, muitas agendas, muitas coisas religiosas, mas muitas vezes o espírito não está quebrantado, e isso então não atrai a presença de Deus e nem impressiona ele nem um pouquinho. De maneira que, infelizmente, quando essas coisas acontecem dessa forma na igreja dos dias de hoje, as pessoas entram como estão e saem do mesmo jeito, talvez saiam até pior. Qual é a evidência de que Deus está aqui? Quando você entra aqui na presença de Deus e sai por aquela porta ao término da celebração, diferente de quando você entrou. Aleluia, glória a Deus. Não tem como entrar na presença de Deus e ficar o mesmo. É verdade, Deus. Então, irmãos, sacrifício agradável. O que interessa mesmo a Deus, o que Deus quer mesmo, não é a agenda, não é confete, não é serpentina, não é foguete, não é esses fogos de artifício da religiosidade, mas sim espírito quebrantado. Aleluia. Coração quebrantado e contrito, é isso que faz a diferença na nossa vida. E é isso, diz o salmista Davi aqui no final do versículo 17: coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. É isso que chama a atenção de Deus, e a isso Deus não despreza. Aleluia. Será que Deus está falando que nós precisamos quebrantar mais o nosso coração? Será que Deus está falando que nós precisamos de mais contrição e de mais penitência aqui nessa igreja? Será que Deus está falando que nós precisamos, todos nós, de mais temor e tremor da presença dEle? Mas você está curioso porque você está pensando, mas afinal de contas, pastor, qual é a chave? Eu só vou te revelar no fim da mensagem. Por ora, eu quero trazer agora uma visão panorâmica do Salmo 51. Então, eu quero que você olhe novamente para esse salmo na sua Bíblia. Essa é uma mensagem expositiva. E o Salmo 51 pode ser dividido em 5
grandes blocos. Aliás, nem tão grandes assim, né? Mas em 5 blocos. O primeiro bloco, nós vamos chamar, irmão Paulo, de um grito pela misericórdia. Diga comigo, um grito pela misericórdia. Pela misericórdia. Aonde está esse bloco? Nos versos 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, vocês percebem que quando Natã veio e confrontou o rei Davi a respeito do pecado de adultério e de assassinato que ele havia praticado, ele não se declarou inocente. Ele não lança a sua culpa sobre outros. Em outras palavras, ele não procura culpados nem dá desculpas, mas ele assume a responsabilidade pelos seus pecados. Ele reconhece o seu pecado. O verso 2 vai dizer ali: purifica-me do meu pecado. Então, vivemos uma geração de desculpas. Tem muita gente por aí dizendo: eu adulterei porque ela se mostrou para mim. Ou ele. Mas aqui Davi reconhece, eu matei, mas eu não sei o que deu na minha cabeça, um pensamento esquisito, e o diabo. Mas a Bíblia é a Escritura e a Palavra de Deus, e ela diz que os nossos pecados não são problema de Deus, e muito menos do diabo, e muito menos ainda dos outros, são nossos pecados. É verdade. E Davi reconheceu o seu pecado, e ele buscou a misericórdia com base na bondade de Deus. É a bondade de Deus, não é o quanto você possa fazer ou deixar de fazer, até mesmo porque pelos nossos pecados nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser arrepender, confessar e abandonar. Mas além disso, não está em nós o poder de perdoarmos, sequer a nós mesmos, quanto mais a outros. Você vai dizer: mas a Bíblia ensina a liberar perdão. Mas o perdão que você libera não é teu, é de Deus. Ou você acha que você é a fonte de todo o perdão? Nós não somos a fonte de nada, a não ser de mais pecado ainda. Por isso precisamos da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, diz a Escritura. Então o Davi vai buscar misericórdia com base na bondade de Deus. A base, irmãos, é a bondade de Deus. O fundamento, o alicerce da misericórdia é que o Senhor é bom, aleluia. E o Davi no verso 2 vai pedir que a sua transgressão seja apagada e a sua iniquidade removida. Como? De acordo com a misericórdia do Senhor. Olha o verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Só Deus pode lavar, e Ele lava pela água da sua palavra. E purifica-me do meu pecado. Só Deus pode purificar, e Ele purifica pelo sangue de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sim, papai. É Ele quem apaga as transgressões e remove as iniquidades, aleluia. Então Davi grita. Isso aqui que ele compôs
É a oração dele quando Natan vira as costas e sai. Por isso que eu li 2 Samuel capítulos 11 e 12 para os irmãos, para nós percebermos que logo depois, se formos colocar na ordem cronológica, lá teria que vir o Salmo 51, porque foi exatamente isso que aconteceu depois. Segunda parte do Salmo 51, diga assim comigo: uma confissão de pecado. Gritar pela misericórdia, mas sem confessar o pecado, aí não dá certo. Você já viu quanta gente anda por aí, Sheila, pedindo a Deus misericórdia, mas nunca confessando o seu pecado? E muito menos o abandonando. Você percebe que essas coisas têm que andar juntos? Aleluia. Amém. Verso 3 ao 6, uma confissão de pecado. Então, primeiro ali no verso 3, diz o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi está dizendo aqui? Que ele está consciente do seu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, está dizendo Davi. Tem gente que é muito bom para conhecer o pecado do outro, mas não conhece o seu. E aí Davi vai buscar aqui, né? Davi, esse pecado que ele tem consciência, apesar de ter sido cometido contra Urias, era no fundo um pecado cometido contra Deus. Olha o verso 4: pequei contra ti. Aí você vai dizer, mas espera aí, lá na história, não foi a mulher do Urias que ele roubou? Foi. Não foi o Urias que ele assassinou? Foi. Então não teria que ser pequei contra Urias? Aparentemente até teria, mas Davi enxerga a realidade do mundo espiritual e ele percebe que não tinha nada a ver com Urias, tinha a ver com Deus. Então eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, quando você peca contra alguém, no fundo, quem foi atingido e desonrado foi Deus. Quando alguém peca contra você, no fundo, quem foi atingido e desonrado foi Deus. Por isso que é uma bobagem reter de perdoar e de liberar alguém. Por quê? Porque alguém que pecou contra você, o problema dele, apesar de você achar que é com você, não é com você, é com Deus. Eu e a pastora estamos livres, né, pastor? Essa semana eu orei a semana inteira aqui de manhã, e é muito bom, irmãos, estar livre. Deus, Senhor, estou livre de todos que um dia me prejudicaram, prejudicado o ministério. Eu tive com cada um, liberei, orei, abençoei, convidei até para tomar café lá na minha casa. Glória a Deus, é verdade. Entendendo? Graças a Deus. Porque o problema deles não é comigo, é com Deus. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, amadurecer para perceber isso. Sim, papai. Então, o problema do Davi não era com Urias, ou com a mulher, seja com quem for, era com Deus. Por isso que ele diz: eu pequei contra ti, filho.
Porque se o problema fosse com Urias, irmão Paulo, ora, Urias morreu, ele assumiu a mulher, pronto, acabou o problema, teoricamente. Mas Deus, você precisa entender que o mundo espiritual não se resolve por soluções simplistas. Talvez até Davi, num primeiro momento, pensou que estava tudo solucionado. Por quê? Porque o homem natural, ele pensa soluções simplistas, não levando em consideração a realidade do mundo espiritual. Então, talvez na cabeça de Davi, ele até chegou a pensar, né, irmão André, né, o homem morreu, né, eu tomei a mulher, ela não vai, né, ficar aí viúva, desamparada, né, tá tudo certo. Belo dia, do outro dia, vai chegando Natã na porta do palácio. Não estava nada certo. Estava tudo errado. Meu irmão, quando o profeta vai chegando na porta da sua casa, você fica com a orelha em pé. Porque os ofícios proféticos, eles não gastam bala à toa. Amém? Eu sei do que eu estou falando, porque eu já recebi na minha casa. Então o profeta vai chegando, você já tem que ficar bem esperto. Como o pai de Davi, né, Jessé, quando Samuel foi lá ungí-lo, né? A primeira coisa que Jessé pergunta, né? Tua visita é de paz? Claro. Era profeta. Mas não tenha medo dos profetas. A Bíblia diz: creia em Deus, permaneça firme, obedeça aos profetas e você vai prosperar. Glória a Deus. Davi colheu um monte de coisa ruim desse pecado de adultério e de assassinato que ele tinha praticado contra a casa de Urias, e em última análise contra o próprio Deus, mas Deus foi misericordioso. E até hoje Davi tem a sua descendência na pessoa do Messias sobre o trono de Israel. Glória a Deus. Então o profeta, até quando ele vem exortando, é para a vida. Aleluia. E mesmo quando ele profetiza a morte, é para a vida. Porque você pode ler ali, né? 2 Samuel capítulo 12, dizer: nossa, como Natã foi duro, como Deus foi duro com Davi. Irmãos, mas é que era para a vida. Aleluia. Então, no desejo de discernir a natureza pecaminosa associada ao mais profundo do seu ser, Davi revela a profundidade e a honestidade da sua confissão. Olha o versos 5 e 6. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele já nasceu com a natureza de todo homem, descendente de Adão, que vem a esse mundo, pecador. Verso 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aonde está revelada a sabedoria? No oculto. Que oculto? O oculto das trevas? Não. O oculto das profundezas de Deus. Por isso, se você quer ser sábio, você tem que seguir o conselho de Jesus e orar ao Pai em secreto, buscar ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. E qual é a recompensa do Pai? Sabedoria. E Salomão, descendente de Davi, filho inclusive da própria Betseba, né? Não o que morreu, mas o outro que veio depois na legalidade, porque aquilo que é gerado na ilegalidade vai morrer mesmo. Porque se eu continuar essa leitura lá da parte histórica, né? 2 Samuel capítulo 12, você vai ver lá que daí a mulher engravida, o filho cresce e tal, né? E nasce, né? E está morrendo, e Davi faz um monte de coisa lá, e ora, e jejua, e se escabela, e não come, e não sei o que, não lava a cara, e o filho morre mesmo. Por quê? Porque Deus falou que ia morrer. E por que morreu? Não é porque
Deus era impiedoso, ou ruim, ou quis matar uma criança. Não, qual é a lição que Deus estava ensinando para Davi e está ensinando para nós? Tudo que é gerado na ilegalidade está fadado a morrer. Por isso eu sempre ensinei os irmãos: não faça coisas ilegais. Às vezes a gente faz alguma coisa ilegal e depois não entende por que aquilo não deu certo, por que aquilo morreu, por que aquilo não foi para frente. Por quê? Porque tudo que está fundamentado em ilegalidade está destinado à morte. É verdade, papai. Você pode ver que o próximo filho que foi gerado daí na legalidade do casamento de Davi com Betseba, Salomão, não só viveu, como se tornou o próximo rei. E um rei que entendeu que a recompensa maior e o tesouro maior de Deus é sabedoria, e buscou isso, e junto com a sabedoria então se tornou o homem mais rico que já existiu. Você tem sonhos e eu também, sim ou não? Sim. Agora muitas vezes a gente gasta energia demais buscando bênçãos e esquece que a fonte das bênçãos é o abençoador. É verdade, papai. Então busque sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento, meu irmão. Sim, papai. Por quê? Porque todas as outras coisas que você sonha vêm como consequência disso. É E te digo mais: e não faça coisas na ilegalidade, Sim, Deus. porque vai morrer. É verdade, Deus. Terceiro bloco aqui do Salmo 51, diga comigo: um pedido de purificação. Está dos versos 7 até o 12, olha ali. Salmo 51, 7 ao 12, um pedido de purificação. Ele já começa dizendo: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Aqui, Davi começa clamando por purificação do lado de fora, purificação externa. Você percebe? Purifica-me, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alto que a neve. Aí ele vai falar dos ossos e tal. Ele está falando aqui da purificação externa, purificação física mesmo, do corpo. Mas você vai perceber nos versos 10, 11 e 12, que daqui a pouco, irmã Milene, parece que ele gira uma chave, e ele vai aprofundar o pedido de purificação para uma purificação interna, em direção ao íntimo. Olha o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração é interno ou externo? Coração é externo ou interno? Interno. Então aqui já mudou a chave, meu irmão. Coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Espírito é mais interno ainda do que coração, não é verdade? Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Qual era a preocupação de Davi? Não era de acertar o lado dele, mas sim de não perder o relacionamento com o Espírito Santo. Aqui eu já estou começando a dar uma dica. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que é o espírito voluntário que Davi pede que Deus o sustente? É o espírito humano dele. Ele está dizendo que o meu espírito seja voluntário. Voluntário para quê? Voluntário para te servir, voluntário para te obedecer. Que eu não te sirva forçado, que eu não te obedeça forçado, que
que eu não vá para o culto forçado, que eu não dizime forçado, que eu não oferte forçado, que eu não jejue forçado. Ô meu irmão, mas o espírito voluntário, Deus falou uma coisa comigo esses dias, meu irmão. Eu entendi que eu precisava buscá-lo profundamente acerca desse negócio. Passei a mão na chave da igreja e vim orar. Voluntário. Ninguém me obrigou. As coisas para Deus precisam ter voluntariedade. Aleluias, é verdade. Quanto mais você for voluntário para servir a casa de Deus, quanto mais você for voluntário para servir o ministério de Deus, quanto mais você for voluntário para servir a igreja de Deus, quanto mais você for voluntário para servir os irmãos, a irmandade de Deus, mais voluntário Deus se mostrará para te atender. Sabe por que tem crente que nunca é atendido? É verdade. Porque nunca você pode contar com ele, com ela para nada. É verdade, meu Deus. Aí depois, Deus tem misericórdia de mim. Meu irmão, Deus nem ouve esse tipo de oração. Deus olha lá do céu, essa balela aí não quero nem ouvir. Porque se nem eu que sou humano aguento umas balelas dessas, você acha que Deus? Então voluntaria-se para o Senhor. Glória a Deus. Voluntaria-se para o Senhor. Senhor, o que tu está mandando eu fazer aí no reino, na igreja, com os irmãos, para os líderes, para a minha própria família? Meu irmão, tem gente que é tão ruim de voluntariedade que ele não é voluntário nem para a família dele. Se a mulher pedir para ele arrumar uma cama, ele não arruma. Se a mulher pedir para ele lavar um copo, ele não arruma. Não lava. E a mulher também, né? Se ele pedir para a mulher fazer uma janta, ela não faz. Aleluia. Daqui a pouco, depois do culto, tem janta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Viu, meu irmão? Aprende essa aí, viu? Quando a irmãzinha ralhar, ó, irmão, espírito voluntário. Amém? Esses dias eu falei para a pastora, estou com vontade de comer quirera com aquele monte de linguiça blumenau e tal. Demorou um pouco, mas a unção da voluntariedade pegou nela. Ela fez aquele panelão, irmão, comi 4 pratos bem cheios. Misericórdia, mas é verdade. Amém. Então o nosso espírito tem que ser voluntário, irmão. Eu não sei vocês, mas eu confesso para os irmãos que eu já estou meio cansado de ficar dando manivela em algumas pessoas. Eu também. Tem uma hora que o braço cansa. A gente não pode ser que nem aqueles calhambeque lá dos anos 20, que tinha que dar manivela para o motor pegar. Tem gente que parece assim. Em plena era da injeção eletrônica, irmão. Em plena era, daqui a pouco, do carro elétrico. Mas tem gente que ainda é a manivela. Não pode ser desse jeito. Voltando aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Você percebe? Davi começa pedindo purificação para o lado de fora. E depois ele vai entrando na sua oração para o lado de dentro. Coração, espírito e tal e tal. O que isso nos mostra, irmão Irácles? Que assim como o pecado não afeta apenas uma parte do nosso ser, mas o todo. Assim como o pecado afeta não só por fora, mas por dentro também, o arrependimento, a confissão e o perdão precisam agir totalmente em nós. Diga comigo: arrependimento, confissão
e perdão tem que agir por completo em mim. Amém? Aleluia. Não é só por fora, é por dentro também. Quarto ponto aqui, quarto aspecto, eu estou fazendo uma exposição do Salmo 51 para os irmãos, amém? O meu tema aqui é a chave do coração de Deus, que eu ainda não revelei, mas já dei uma dica. E é o que Deus quer falar e mostrar para você nessa noite. Aguenta aí até o fim da mensagem. Quarto ponto, diga comigo, um voto de consagração. Olha os versos 13 até o verso de número 17 aqui. Diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. De que crime ele está falando aqui? De ter mandado matar Urias, né? Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. O que Davi está mostrando aqui, do verso 13 ao verso 15? Que ele recebe o perdão do Senhor, e a sua natureza passa a ser transformada. Amém? Diga comigo, natureza transformada é a prova do perdão alcançado. Glória a Deus. Meu irmão, tem um monte de gente por aí dizendo que Deus perdoou ele, ela, disso, daquilo outro, mas a natureza não mudou nada, não perdoou coisa nenhuma, porque natureza transformada é a prova, é o selo de que o perdão foi alcançado. Quem foi perdoado muda. Uai, você lembra lá da Maria Madalena? Você lembra lá da mulher samaritana, que também não era flor que se cheira? Você lembra lá de Zaqueu? Zaqueu se destaca, né? Porque ele mudou numa das áreas mais sensíveis ao ser humano, o bolso. Né? Por outro lado, você lembra do jovem rico? Eu obedeço os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo, não sei o que. Jesus, mas só te falta uma coisa: vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue, você vai ter tesouro no céu. O cara virou as costas e foi embora na mesma hora. Por quê? Porque natureza transformada se comprova, é o comprovante de que o perdão foi alcançado. De maneira que o Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, né? Quem rouba não rouba mais, né? Quem adultera não adultera mais, quem mente não mente mais, né? Então isso é comprovado pelo voto, irmão Paulo. Davi aqui faz um voto. E qual é o voto? Eu vou testemunhar aos pecadores a respeito da minha experiência, né? Por isso que ele diz ali: ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quer dizer, eu vou dar o testemunho. Amém? E é interessante a maneira como Davi compreende os sacrifícios, irmãos, de uma forma profética, e isso está alinhado com a nova aliança, a qual a antiga aliança introduz, né? Olha o verso 16 e 17, como Davi entende os sacrifícios. Ele diz ali: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Davi está dizendo aqui o seguinte, Marcela: para que o pecado e a culpa seja removido, é necessário muito mais do que ofertas queimadas. É necessário espírito quebrantado e coração contrito. Para que o pecado e a culpa sejam removidos, é necessário muito mais que ofertas queimadas. É necessário espírito quebrantado e coração contrito. Aleluia. E o quinto e último ponto do Salmo 51, diga comigo: uma oração de restauração. Uma oração de restauração. Você vê que esse salmo é toda oração, né? É o verso 18 e 19, olha ali: faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém,
Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Irmãos, quando os homens são perdoados dos seus pecados, são restaurados no seu relacionamento de filiação com o Pai Celestial, a cidade é abençoada. Aleluia. Você percebe que ele introduz aqui o elemento Jerusalém? Faze bem a Sião, edifica as muralhas de Jerusalém. Você vai dizer, o que tem a ver Sião, muro de Jerusalém, com o pecado que era pessoal dele? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando os homens são perdoados dos seus pecados, quando os homens são restaurados dos seus pecados, quando os homens são restabelecidos ao seu relacionamento de filhos de Deus, a cidade é abençoada. Aleluia. Não adianta fazer ato profético pela libertação da cidade, se muitos crentes insistem nos seus pecados. Se você estudar toda a história dos grandes avivamentos, onde cidades inteiras foram impactadas para Deus, países até mesmo, você vai ver que o que desencadeou isso foi intensa oração de arrependimento, confissão e abandono de pecados. Eu não sou contra ato profético. Até dia 29 de julho agora nós vamos para a rua fazer uma oração pela cidade. Mas meu irmão, nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes tem gente por aí cheio de pecado não confessado, cheio de coisa errada, cheio de coisa torta na vida, e anda querendo por aí sair a fazer ato profético e oração e guerra e não sei o que. Por quê? Porque vê os outros fazendo e acha bonito. Tudo errado. Então, já indo para o fim da mensagem, é dessa restauração do relacionamento filial entre o homem e Deus que o Senhor falou ao meu coração aqui nessa semana, amém? Mais especificamente quinta-feira, dia 15, pela manhã, eu estava aqui orando, e olha o que o Senhor me disse. Em toda essa situação de pecado, confrontação, arrependimento e perdão que Davi experimentou, o que é importante você perceber aqui? Que o que mais perturbou e preocupou Davi quando ele foi confrontado, quando ele foi exposto, não foi os prejuízos que ele sofreria com a exposição da sua pessoa, né? Ele era uma pessoa pública, era um rei, né? Mas o que mais incomodou e preocupou ele não foi aquilo que ele poderia perder com os homens, não foi coisas assim. O que mais incomodou e preocupou Davi quando o seu pecado foi exposto foi a consciência de que aquela situação havia quebrado o seu relacionamento com o Senhor. Foi a consciência de que aquela situação que ele mesmo provocou o havia afastado de Deus. Porque afinal de contas, quem peca somos nós mesmos, não o diabo. Mas o diabo tenta, mas eu caio se eu quero. Tentou com Jesus e não conseguiu. Tentou com Adão, aliás com Eva, né? E conseguiu. O diabo tenta com todo mundo, mas tem gente que tem a consciência de Deus e não embarca nessas. Então o que mais incomodou Davi, entendeu? Não foi assim, o rei, né? Ele podia até perder o trono com esse negócio aqui, mas o que mais incomodou ele é que o relacionamento com Deus tinha sido quebrado, amém? Quando o relacionamento com Deus é a nossa prioridade, irmãos,
a nossa posição de autoridade está assegurada. Até mesmo em situações que a gente erra, que a gente peca, mas se Deus percebe arrependimento, confissão, abandono, Ele consolida a nossa posição e nós vamos nos tornar melhores ainda do que éramos. Por quê? Porque amadurecemos com aquela situação que vivenciamos. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então Deus me disse o seguinte: o coração de Deus se inclinar em direção a nós como Pai. Amém? O coração de Deus se inclina em nossa direção como Pai, mas Deus também deseja achar em nós um coração de filhos. O tema é a chave do coração de Deus. Vou repetir. O coração de Deus se inclina a nosso favor, em nossa direção como Pai, mas Ele deseja, quando se inclina para nós, encontrar em nós um coração de filhos. E esse coração de filhos é gerado em nós pela obra do Seu Espírito Santo. E a pergunta da mensagem da noite de hoje é exatamente essa: qual coração Deus tem encontrado em nós? Porque tem gente que vive orando: Deus, inclina o teu coração para mim, o teu favor, não sei o que. Você já orou assim também, que eu sei. Eu também. Mas o negócio é quando Deus inclina o coração e aí Ele vem como Pai, mas de repente não nos acha como filho. Então você percebe que tem que haver uma correspondência, Marlene, do coração de Deus com o nosso coração. Ele inclina o coração em nossa direção como Pai, mas nós precisamos estar com o coração inclinado em direção a Ele como filho. Aleluia. Aleluia. E quem gera o coração de filho? A obra do Espírito Santo. E aí é o verso 10, 51, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é um coração puro? Coração de filho, de filha de Deus. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Irmãos, tem se falado muito em paternidade nos nossos dias. Eu vou dizer para os irmãos, às vezes até enjoa. Tem uns pregadores por aí que parece assim que eles têm uma fixação nesse tema. É um assunto da Bíblia, assim como qualquer outra doutrina. Mas tem gente que só sabe falar disso. Já viram essa história? Vem aqui para o meu ministério que eu vou ser teu pai. Eu sou teu pai. Não é, você é teu pai. Vamos ver se a hora que a coisa faltar lá na casa do filho, ele vai suprir. Porque pai é para isso. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, né? Eu já vi muita gente por aí: eu sou teu pai, sou tua cobertura e tal, mas a hora que dá um pipoco lá, nem te conheço. Que pai é esse, meu irmão? Então, em nossos dias se fala muito de paternidade, mas quase nada de filiação. E é mediante arrependimento e fé em Cristo que o nosso velho coração, esse coração inútil, completamente depravado, sucateado pelo pecado, inimigo de Deus, pode ser trocado por um novíssimo coração de filhos de Deus em Cristo Jesus. É pelo arrependimento e fé, Sim, Deus. não por discurso. Deus. Coração de filhos, não de escravos, embora uma natureza servidora e obediente se manifeste em nós, porque quem é filho quer servir. É verdade. Filho que não serve para ser filho. É verdade. Vou repetir: filho que não serve para ser filho. A consciência da nossa filiação é a alegria do nosso serviço no reino. Por que nós vamos servir ao reino com alegria? Porque nós somos conscientes da nossa filiação. Aleluia. Quem é consciente da sua filiação, meu irmão, quando vai servir alguma coisa no que diz respeito à igreja, aos irmãos, ao reino, não vai murmurando, reclamando: não é que droga,
o pastor mandou ir lá capinar essa calçada. Não, meu irmão, se você é filho e tem consciência disso, você vai com alegria, dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de capinar a calçada na frente da tua casa. Aleluia. Por sinal, está precisando capinar. Está entendendo, meu irmão? Eu quero terminar aqui, olha isso. Nós precisamos ter o coração de filho legítimo, não de bastardos. Embora nós fôssemos exatamente isso na velha vida, é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque o pecado ele desfigura a legitimidade do homem para com Deus. Vou repetir: o pecado desfigura a legitimidade do homem para com Deus. Jesus, olha o que Deus me disse em oração: Jesus é muito maior do que aquilo que Ele faz. Ele é aquilo que Ele é. Jesus é muito maior do que aquilo que Ele faz. Ele é aquilo que Ele é. Tudo o que Ele faz é a manifestação de quem Ele é. Então a verdadeira vida cristã deve ser focada onde, irmã Roselane? Em quem Jesus é, e não apenas no que Ele faz por nós. Em quem Jesus é, e não apenas no que Ele pode fazer por nós. Então o entendimento e a busca para a gente viver esse nível de relacionamento no reino de Deus, e agora eu vou dar a resposta, é a chave do coração de Deus. Aleluia. Qual é a chave do coração de Deus mesmo, pastor? Entendimento e busca por viver um relacionamento com Ele no seu reino. Entendimento e busca por viver um relacionamento com Ele no seu reino. É a chave do coração de Deus. Então, Davi, apesar de tudo que aconteceu, ele entendeu isso. E ele se torna um símbolo do Messias para a sua geração. E nós hoje, irmãos, apesar de tudo que nos acontece de problemas, quem aqui tem problema? Nossa, só eu e o Esdras tem problema. Que legal, eu estou entre perfeitos aqui, aleluia. Quem é que tem problema? Todo mundo, meu irmão. Então nós hoje, apesar de tudo que nos acontece de problema na nossa trajetória, nós vamos ser a mensagem viva do Senhor para essa geração. Aleluia. Se nós entendermos como Davi, que relacionamento é a chave para o coração de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Fique em pé no seu lugar. Diga assim comigo: relacionamento é a chave É a chave para o coração de Deus. para o coração